Relembrando tudo em sequência do que foi falado anteriormente, na primo-infecção, o primeiro contato com o bacilo, nós vamos ter aquele desenvolvimento daquela primeira reação granulomatosa, porque a célula dendrítica já apresentou antígeno no linfonodo, já se formaram aqueles clones de células TCD4 de memória, TCD8, etc. As células TCD4 e CD8 efetoras migraram para o local onde está a reação, onde está o bacilo. Os macrófagos já foram ativados, houve a formação do granuloma e debelaram o bacilo. Foi uma resposta imunológica competente, os macrófagos foram suficientemente ativados e capazes de debelar e conter o bacilo. Isso pode ir para a resolução completa, mas nós vimos que quase 1/4 da população mundial tem essa outra forma, onde alguns bacilos restam, embora o granuloma caminhe para um aspecto de cura. Ou numa forma, ele forma um nódulo fibrótico, encapsulado, fibrótico quase totalmente, mas ainda permanecendo, como dissemos, alguns macrófagos com bacilos no interior, nessa forma latente. Às vezes, esse granuloma caminha para um aspecto que ele sofreu necrose aqui, essa necrose permanece, não é absorvida, ela calcifica, mas forma aquela cápsula fibrosa em torno dela. Então, esses dois aspectos são da infecção latente. Tivemos a primeira, a formação da resposta T celular eficiente, principalmente TCD4, as citocinas efetoras, macrófagos suficientemente ativados, debelaram, controlaram o bacilo, isso progrediu para esses nódulos fibróticos, para esses com necrose, mas com calcificação. Entretanto, que é o aspecto do nódulo com infecção latente. Uma queda da imunidade por qualquer motivo, nós vimos aqueles vários, o principal deles o HIV, nós vamos ter a reativação desses poucos bacilos que ficaram nesses macrófagos por anos, nessas lesões praticamente curadas, controladas, advindas da primo-infecção. Caindo a imunidade, esses bacilos se reativam, proliferam e nós temos de novo aquela reação macrofágica com os bacilos proliferando no interior do fagossomos dos macrófagos. Como nós já temos a memória, os linfócitos TCD4, CD8, monta-se os granulomas nesse local e eles podem ser suficientes novamente para debelar ou não. E caso não sejam suficientes, a doença progride, esses granulomas aumentam, proliferam mais os bacilos, vai aumentando. Ocorre, inclusive, a morte de muitos macrófagos, lembrando, essa necrose não é causada pelo bacilo, mas pelos macrófagos que morrem devido à proliferação bacilífera no fagossomo, liberam as enzimas, necrosam o tecido e liberam, inclusive, os bacilos aqui para o tecido, para esse material necrótico. Observem que o néter, inclusive, coloca alguns bacilos no meio desse tecido necrótico. Esse tecido necrótico, em contato com um brônquio, como está aqui, ele é liberado e, junto com esse tecido necrótico, vão os bacilos que foram liberados nessa morte dos macrófagos que causaram toda essa lesão tecidual. E forma-se aí a caverna, quando você tem a eliminação do tecido necrótico por via broncogênica. Então, observem o problema disso daqui, o potencial problema disso. Nós temos um tecido necrótico, onde nós temos bacilos livres que foram liberados nessa morte dos macrófagos, onde os bacilos proliferavam nos fagossomos, macrófagos que não foram hábeis para debelar o bacilo, embora tenhamos já essa resposta imune efetora. Esses bacilos aqui nesse tecido necrótico, sendo liberado aqui para o brônquio, observem, e vindo ou para a via respiratória, passando na tosse para outras pessoas, ou contaminando o pulmão adjacente, vindo para uma outra área do pulmão e destruindo assim progressivamente o pulmão à medida que vão se formando essas lesões.
caminhando por via broncogênica, através da eliminação desse tecido necrótico liquefeito que tem o bacilo liberado pela morte do macrófago. Esse material também pode vir aqui para a parte da boca, ser deglutido e infectar o trato gastrointestinal. Também devemos lembrar que ocorre a lesão no linfonodo, e daqui do linfonodo, se houver a expansão, como está ocorrendo aqui, esse tecido necrótico pode alcançar os bacilos, o ducto torácico, através do ducto torácico, as vias sanguíneas, e nós vamos ter uma disseminação hematogênica da tuberculose. Então, esses são exemplos deste fato aqui, que seria, depois do primeiro contato, a resolução do granuloma. Granulomas que estão se resolvendo e que formam a base da infecção latente. Então, esse caso, por exemplo, nós temos uma reação granulomatosa, que houve a necrose, nós ainda temos a necrose aqui, mas praticamente não temos mais granulomas, e sim fibrose circundando toda essa reação granulomatosa. Entretanto, lembrando que, embora isso mostre uma lesão já curada, uma lesão onde houve uma reação eficiente, macrófagos mataram os bacilos, contiveram a reação TCD4 foi eficiente, mas assim mesmo estarão sobrando alguns macrófagos com bacilos no interior dos seus fagossomos. Num outro aumento, mostrando um outro tubérculo com necrose caseosa, o granuloma já em evolução, nós não vemos mais aquelas células epitelioides exuberantes como víamos nos slides anteriores, a cápsula fibrosa e o halo linfocitário. Isso sempre lembrando que é aquela resposta T, principalmente TCD4, efetora, que vai produzir todas aquelas citocinas efetoras que ativam os macrófagos. Uma outra lesão, onde a necrose já sofreu calcificação, que é chamada de distrófica. Então, onde está roxo é a área calcificada e circundada por esse tecido fibroso, que é a cápsula. Essa também é uma lesão de uma infecção latente. Aqui, mesmo nesse tecido calcificado, podem ainda sobrar alguns macrófagos com o bacilo no seu interior. Um outro aumento mostrando a necrose com a calcificação distrófica e a cápsula do nódulo aqui na periferia. Bem, a tuberculose ela pode ter a seguinte forma. Primeiro contato, que é o complexo primário. A maioria das pessoas completamente assintomático, que é onde ocorre toda essa parte que nós vimos anteriormente, a fagocitose pelas células macrofágicas, as células dendríticas apresentando os antígenos lá no linfonodo para os linfócitos T naive, formando daí os clones de memória e efetores, tanto dos linfócitos TCD4 como TCD8, que no sítio da infecção ativam macrófagos, formam o granuloma e contém infecção. Então, a maior parte das pessoas, isso daqui passa completamente despercebido. Entretanto, nós temos formas da doença, que é denominada tuberculose pós-primária, que vem dessa daqui, ou também secundária, e temos aquele complexo primário que não se resolveu e ele diretamente progride para a doença, que é mais raro, que é a tuberculose primária progressiva. É muito menos comum. Ambas podem progredir mal, onde o bacilo alcança a via sanguínea, provocando a tuberculose miliar. Então, o primeiro, complexo primário, a entrada do bacilo, o primeiro contato que nós temos com o bacilo, que chegou por via aérea. Então, esse bacilo, que adveio de uma pessoa contaminada bacilífera, através daquelas gotículas contendo o bacilo, chega no pulmão. A primeiro lugar que ele chega costuma ser nessa região subpleural, na parte média do pulmão, que é onde recebe a quantia mais ventilada. É o lugar mais fácil de se chegar. Essa explicação que se dá
para a presença da primo-infecção do complexo primário ter essa localização geralmente na parte média do pulmão e numa região subpleural. Vejam que o complexo primário ele é composto não só da lesão aqui no parênquima pulmonar, como também no linfonodo satélite, devido àquele processo que já salientamos várias vezes, a migração das células dendríticas para a apresentação do antígeno para os linfócitos T naíves CD4 e CD8, para montar a resposta T efetora contra o bacilo da tuberculose, tanto aqui no pulmão quanto aqui no linfonodo. Bom, esse complexo primário, a maioria vai ou para lesão cicatrizada total, sem micro-organismos viáveis, ou até mais frequente para essas lesões latentes, como já salientamos nos slides anteriores. Então, tuberculose primária ou complexo primário, que é o primeiro contato com o bacilo. Ela é mais comum na infância e o bacilo, aquilo que já salientamos, atinge a porção média do pulmão, as células dendríticas, linfonodo, apresentação do antígeno, monta a resposta linfóide T, CD4 e CD8 efetora, citocinas, os macrófagos tornando mais hábeis para a fagocitose, ativados, o granuloma. Portanto, lembrar que o complexo primário é uma lesão com dois componentes. Uma no lugar onde o bacilo chegou, que seria na porção média do pulmão. E a outra no linfonodo satélite, que é para onde migrou aquelas células dendríticas para a apresentação de antígenos, etc. E para onde vão vários desses bacilos depois, posteriormente. Observem macroscopicamente nesse pulmão, um pulmão de autópsia, onde nós temos aqui na região subpleural essa lesão do parênquima pulmonar, que é chamada também de nódulo de Ghon, que seria a reação granulomatosa. Aqui, inclusive, já com esse material de necrose caseosa retirado, às vezes durante o processamento, nós vemos essa pequena cavidade que onde tinha necrose que saiu, e a lesão no linfonodo satélite. Então, uma lesão em halteres, porque ela vai ser composta aonde entrou o bacilo e depois que ele migrou aqui para a apresentação de antígenos no linfonodo. Então, essa lesão com os dois polos. Novamente, num aumento maior, mostrando essa área escavada, que seria o lugar onde teve a necrose caseosa, a formação do primeiro granuloma aqui, e a mesma coisa aqui no linfonodo. Outra reação granulomatosa, mostrando esses numerosos granulomas, eles ficam com esse aspecto eosinófilo, uma forma arredondada, com um aspecto muito característico, né? E tendo de permeio o tecido linfóide. Um nódulo de Ghon num adulto, isso é uma peça também de autópsia, um achado de autópsia, onde o nódulo da primo-infecção do complexo primário, aqui localizado na região subpleural na parte média, e nesse caso todo encapsulado só com uma pequena área necrótica aqui no centro. Num aumento maior, mostrando essa pequena área de necrose no centro, mais um nódulo completamente encapsulado, portanto, com um achado de autópsia, assintomático esse paciente. Bom, como nós vimos então, nós podemos ter a formação daquelas lesões latentes após a formação do complexo primário, onde a lesão fica, os bacilos estão sob controle, poucos restam em alguns macrófagos, forma-se aquela fibrose, etc., calcificação. Mas, diante de uma queda da imunidade, lembrar sempre que a tuberculose é uma doença associada à queda da imunidade, nós podemos ter a reativação desses bacilos que estão aqui latentes nessas lesões controladas. E vamos ter daí a tuberculose secundária ou pós-primária.
Essa tuberculose, ela geralmente se inicia, o ponto inicial dela, ao contrário dessa que é no ápice, onde o bacilo entra, essa daqui é no ápice do pulmão. Durante essa fase, que dá a formação do complexo primário, até o desenvolvimento aqui dessa resposta T efetora, com a formação dos linfócitos T CD4 e TCD8 com produtores dessas citocinas que vão ativar os macrófagos. Antes de se montar isso, é possível que o bacilo se dissemine para vários outros locais, inclusive para essa região aqui da parte apical do pulmão. Quando se monta essa resposta efetora e controla a infecção aqui, surgindo essas lesões latentes, elas surgem em todos os lugares para onde esses bacilos migraram, para todos os lugares, inclusive aqueles que foram aqui para essa porção, a partir dessa primo-infecção, estiveram presentes formando pequeno granuloma aqui nessa região apical, também se transforma em latente no momento que foi montada essa resposta T efetora que levou o controle do complexo primário e de todas essas outras áreas para onde pode ter espalhado a infecção. Entretanto, quando nós vamos reativar, não é nessas áreas que reativa. Geralmente, a reativação ocorre naqueles locais mais oxigenados do pulmão, ou seja, onde a tensão de oxigênio é maior no alvéolo, que é na região apical, o bacilo aeróbico. Então, tem uma queda da imunidade e esse local admite-se que, por ter uma pressão maior de oxigênio na luz aqui no alvéolo, seja o lugar ideal para a reativação. Ela, então, esse nódulo que estava quiescente, ele vai aumentar, vão proliferar mais bacilos, virão mais macrófagos, já temos uma resposta T montada, que já vai preparar aqueles macrófagos que vão ser modificados, vão atender melhor a função de matar esses bacilos que estão no fagossomos, formando o granuloma, mas, entretanto, isso pode ainda não ser eficiente e a tuberculose se propaga de cima para baixo, do ápice para a base. É o clássico dessa tuberculose secundária ou pós-primária. Existe um outro modo de ter tuberculose secundária ou pós-primária, que é quando é por uma reinfecção, mas a reativação é a forma mais comum e advém dessas infecções latentes, que não são tão raras. Como nós vimos, quase 1/4 da população mundial tem lesão latente do bacilo da tuberculose.